No livro de 2 Coríntios eu já falei sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se vier alguém e pregar um outro Yahshua, um outro Machia, vocês vão receber de braços abertos. Ele começa dizendo assim, ó, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, 2 Coríntios capítulo 11. Quero vos apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado, Yahshua Machia. Então Eva fez o quê? Eva foi após outro. Ela largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Ela largou a palavra do Eterno e foi dar ouvido à palavra da serpente. Ela foi após outro. E aí ela caiu em adultério contra Adão. A igreja foi após outro. Foi após esse aqui, ó, colocado pela igreja católica. Por isso o apóstolo Paulo diz, tenho medo que vocês vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado. Porque se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Machia, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então ele virou e falou, se vier alguém pregar um outro Machia, vocês vão abraçar de bom grato. Ele falou para os Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Se alguém vier pregar um outro evangelho, um outro espírito e outro Yahshua Machia, vocês abraçam. Foi isso que a igreja fez. Recebeu um outro no lugar do verdadeiro. Venho trazer esse vídeo aos irmãos para mostrar essa Bíblia. Muita gente conhece a King James, que vai falar sobre o livro de João. A versão dela é essa daqui, de 2012. Primeira edição autorizada em junho de 2018. Lá no livro de João, vejam o que ela diz. Vejam só. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, visto que mais de 90% de seu material é exclusivo. Ou seja, mais de 90% do seu material, ou ele vai trazer uma coisa nova, diferenciada do que os outros evangelhos dizem, ou ele vai contradizer. E ele contradiz totalmente os outros evangelhos. Para confirmar isso ainda, temos nesse manual bíblico da SPB, segunda edição revisada, do ano de 2010, na página 71, diz assim. Deixa eu focar para os irmãos. Sobre os evangelhos. O evangelho de João demorou mais para ser aceito em comparação com os outros 3. Talvez porque era usado pelos gnósticos para promover sua própria versão da fé cristã. Ou talvez porque apenas porque era tão diferente dos outros. Aí já vem uma parte para emoção, irmão, olha só. Mas antes do ano 200, Irineu argumentava que é tão natural haver 4 evangelhos quanto há 4 ventos e 4 cantos da terra. É muita audácia. Olha só como não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então o evangelho de João foi feito para quem? Por quem? Foi feito por gnósticos. E aí, irmãos? Esse pessoal aí continua lendo sobre João, vendo o evangelho de João, dizendo que o evangelho está certo, que o evangelho está correto. E aí? Esse fato aqui? Irmãos, contra fatos não há argumentos. Vocês podem comprovar aqui, nesse manual bíblico da SPB, que o Evangelho de João ele foi feito para os gnósticos daquele tempo, pelos gnósticos, e não por cristãos, porque naquele tempo os cristãos eles não aceitavam esse livro, por ele ser tão diferente dos outros. E ele contradiz totalmente as escrituras.
o livro de Lucas, Mateus, Marcos, em vários momentos. E essas pessoas que ficam falando do gnosticismo, lendo o livro de João ainda, o que vocês têm para falar sobre isso? Tá aí, irmão. Evangelho de João, gnóstico. Não é cristão, não, é gnóstico. Bom, meu nome é Romils. Resolvi gravar mais um vídeo, né? Acredito que vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Se for preciso, vai ser parte 4. Por quê? Porque eu lancei uns vídeos aí mostrando que o Salvador é 100% homem. Lancei uns vídeos aí mostrando que o quarto evangelho é herético. E aí aparecem uns críticos lá que tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de correr atrás e tá com a barriga cheia de fermento que ele comeu dentro das denominações evangélicas, comida enlatada que ele comeu dentro desse sistema de engano que as pessoas estão dentro dele. E aí fica lá criticando, falando que nós somos hereges, que nós estamos ensinando coisas erradas. Então, através desse estudo aqui, que esse estudo aqui é só para mostrar que o quarto evangelho é herético e imundo, e agora nós vamos fazer uma coisa bem feita, que nós vamos pegar versículo por versículo, e vamos mostrar que ele é imundo, que ele é gnóstico, que ele foi escrito por vários redatores, que ele não foi inspirado pelo Eterno e que ele é totalmente contraditório, herético e imundo. Suposto escrito por João, o apóstolo, né? No vídeo anterior, eu passei aos irmãos sobre o livro de João, dizendo que ele é gnóstico e mostrando documentos que comprovam isso. Hoje eu vou trazer outros documentos para provar aos irmãos que esse livro é herético e gnóstico. De acordo com Eusébio, ele diz que o livro de Mateus ele foi escrito originalmente na língua hebraica e ele foi escrito para os judeus. Mas essa obra, na língua hebraica, ela foi perdida há muito tempo. Pápias diz que também, confirmando que ele foi escrito em hebraico. E ele diz ainda que talvez tenha sido escrito em aramaico. E logo depois foi traduzido em grego. Estou trazendo esse daqui para o irmão para vocês verem que a primeira língua que foi traduzida, o Evangelho, ela foi traduzida na língua hebraica para judeus. Então isso daí pode constatar que a Bíblia, na verdade o Novo Testamento, o Evangelho no caso, ele não foi escrito primeiramente em grego, mas em hebraico, com documentos provando isso. Mas em seguida, Justino, apologista Justino, ele cita os evangelhos de Mateus e de Lucas em documentos, dizendo sobre uma forma um pouco diferente daquela que conhecemos hoje atualmente, e por vezes mais arcaica. Aqui ele está dizendo que naquele tempo eles tinham um conhecimento diverso do que nós temos hoje. E eles dão a entender que existia um pré-Mateus, pré-Lucas mencionado acima, talvez. Assim como está dizendo bem aqui. Redações mais antigas que se poderiam chamar de pré-Mateus, pré-Lucas e até de pré-Marcos. Existiam então manuscritos naquele tempo que eles tinham acesso e hoje nós não temos. Com isso nós podemos... isso aqui é na Bíblia de Jerusalém, irmão. Nós podemos avançar e ver no livro de João, aqui no Manual Bíblico da SBB, que eu mostrei para os irmãos no vídeo passado, que ele diz, na igreja primitiva, acreditava-se que o apóstolo, já idoso, escreveu esse evangelho em Éfeso, cidade e região onde fica a Turquia. Isso é interessante porque o evangelho foi claramente escrito por um judeu de Palestina, que combinou conceitos encontrados também nos rolos do Mar Morto com linguagem pré-gnóstica e ideias do mundo greco-romano. As ideias do mundo greco-romano que ele está dizendo, os deuses, a identidade dos gregos, dos romanos, foi trazido para o livro de João. E ele vai falar um pouco sobre os gnósticos
na página 724, quando Paulo vai combater o gnosticismo em Colossenses, na igreja de Colossenses. Então, o que é o gnosticismo? Aqui diz que outra crença desses místicos eram revelações especiais dadas pelo próprio Criador para certas pessoas apontadas, específicas, que outros não poderiam ter acesso. Não foi disponível a todos, mas só essas pessoas em específico. Há um ungido que somente ele poderia ter acesso àquele material, que ele fala que é por inspiração divina. E essa crença, às vezes, é chamada de gnosticismo. E em vários pontos da epístola, ele vai citar os versículos, Paulo faz questão de se opor a essas crenças. Por quê? Os segredos do Eterno, eles são revelados a todos que estão em Cristo, em Yahshua. Os cristãos colossenses não deviam se sentir inferiores por causa de gente que ensinava uma doutrina diferente. Paulo ainda diz, ele ainda fala sobre Paulo, dizendo que ele usa os termos gnósticos. Para que trocadilhos de palavras, irmãos? Ele estava combatendo o gnosticismo naquele tempo. E ele usa essa palavra como no exemplo quando ele vai falar mistérios, segredos, sabedoria, conhecimento, ele usa a palavra gnóstico em Colossenses. Palavras como essas eram usadas com frequência para descrever a revelação especial que esses místicos supostamente recebiam do Criador. Nessa carta, Paulo coloca essas palavras a serviço de seus propósitos cristãos. Os mistérios do Criador são revelados a todos no Mashiach. Não é só a um grupo de pessoas determinado, mas a todos, porque nós todos somos um corpo. Então, irmãos, aqui Paulo ele já estava combatendo a um grupo que queria se diferenciar dos demais, dizendo que eles tinham uma revelação, eles tinham um evangelho diferente daquele doutrinado pelos apóstolos. Assim como, vou trazer mais um documento para vocês comprovarem o que eu estou dizendo. Aqui diz que Lucas, ele diz que entre suas fontes, quando ele foi escrever o seu evangelho, ele usou testemunhas oculares, pregadores e outros escritores. Ele diz que quase 90% dos 661 versículos de Marcos aparecem em Mateus, com cerca de 50% também em Lucas. Entretanto, menos de 10% do material sinótico, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, aparece em João, como vimos na King James, no vídeo anterior. Ele fala bem aqui, embora o Evangelho de João contenha algum material que aparece também nos outros evangelhos, derivado talvez na tradição oral, ele foi composto independente dos outros três. João tinha uma fonte que os outros três não tinham. Irmão, isso é gnosticismo. João tem uma fonte diferente dos outros três, como se ele fosse uma pessoa especial, que só ele tinha essa revelação divina. E Paulo combateu isso nos Colossenses, ele combateu isso em Gálatas, ele combateu isso na igreja de Coríntios. Combateu pessoas que queriam introduzir uma doutrina, um evangelho diferente do dele, que ele tinha ensinado através dos apóstolos. E ele diz em Gálatas, aquele que trouxer um evangelho diferente, mesmo que seja um anjo do céu, ele diz, seja anátema, seja amaldiçoado. Em Gálatas 1, do versículo 8 em diante, ele fala, mas ainda nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncia o evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, irmão. E o que é que diz aqui na nota já da peça? Aqui é a Bíblia, palavra-chave.
O contexto da Epístola aos Gálatas indica que um evangelho diferente de Paulo havia entrado na igreja da Galácia, gnosticismo. Paulo chama de outro evangelho, outro evangelho. A palavra grega para diferente, no versículo 6, é héteros, que significa qualificativamente diferente. Contudo, no versículo 7, Paulo usa uma palavra completamente diversa, que também é traduzido como outro. Trata-se de halos, no grego, que significa outro do mesmo tipo. O verdadeiro evangelho de Alcha pode ser declarado de diferentes maneiras, por diferentes pessoas, mas a sua verdade nunca pode ser alterada. No que no livro de João, ela é contrária ao livro de Marcos, Mateus e Lucas. Por isso, meu irmão, para confirmar isso, nós temos na Bíblia de Jerusalém, sobre o Evangelho de João, ela vem tratar para nós, dizendo que todos esses textos, ele está falando do Evangelho de João, vou mostrar aqui. Vem aqui, Evangelho segundo João, é uma introdução da epístola. Introdução ao Evangelho. Todos esses textos foram redigidos na mesma época e pelas mesmas mãos. Hoje há muitas dúvidas a esse respeito, tal como possuímos agora. O Evangelho de João oferece com efeito numerosas dificuldades. É provável que tais anomalias provenham do modo como o Evangelho foi composto e editado. Ele seria, de fato, o resultado de lenta elaboração, compreendendo elementos de épocas diferentes, de retoques, de adições, de redações diversas, de um mesmo ensinamento, visto que a todos teria sido publicado não pelo próprio João. Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, falando que não foi publicado pelo próprio João, mas depois de sua morte por seu discípulo. Assim, na trama primitiva do Evangelho, estes teriam inserido fragmentos joaninos que não se queriam deixar perder e cujo lugar não era rigorosamente determinado. Então, qual é o autor do quarto Evangelho? Ora, ou antes, quais são os autores? Uma vez que esse Evangelho provavelmente se formou em etapas sucessivas. É difícil responder, diz a Bíblia de Jerusalém. O nome daquele que fez a última redação nos é desconhecido. Aqui ele vai falar sobre Bultmann e sobre princípios da escatologia. Ele diz, no seu conjunto, o quarto evangelho desenvolve o princípio de uma escatologia já realizada. Influenciada, veja, irmã, detalhe, ela foi influenciada pelos modos de pensar gregos. Ela foi influenciada pelos gregos. Assim como a gente viu aqui no manual bíblico da SBB, conforme a gente mostrou ainda há pouco, ele disse, combinou conceitos encontrados de origem pré-gnóstica e ideias do mundo greco-romano, confirmando isso. Focado, irmão. E olha, então, que ideias são essas gregas? De Zeus e Hércules? De um deus e um semideus? Então, ele afirma que Cristo, Yahshua, era o Criador. Não seria admitir que existem dois deuses? Ou que deveria parecer como blasfematório para um judeu cristão, antes que fosse elaborada uma teologia trinitária? Aí fica uma pergunta. Salvador, qual que é o maior mandamento? Ele diz, ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro além dele. Oh, meu pai, isso é tremendo demais, gente. Isso é tremendo demais. O próprio Salvador falando, ouve, ó Israel, o Eterno é um e não tem outro além dele. É ele que vocês têm que adorar. O Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Supremo, o Eterno, o Magnífico.
O filho adorava o pai. Como é que um Deus vai adorar outro Deus, meu irmão? O filho adorava o pai, o filho adora o pai. O filho nos leva a adorar o pai em espírito e em verdade.